Bem, não sabemos se a Raquel está a chorar por não ficar a ouvir a pregação ou se pela mãe ir embora. Bom dia a todos. Vamos então até à terceira carta de João. Esse será o texto que hoje estaremos a considerar e com ele também terminaremos a nossa série de teste de paternidade, como o Daniel já referiu. Tem sido um tempo bastante bom, abençoado, em que o Senhor tem falado ao nosso coração e nos tem confirmado como seus filhos e nos tem colocado questões que nos fazem ponderar como tem sido o nosso caminho como filhos de Deus. Para aqueles que somos filhos de Deus. Aqueles que ainda não conhecem desta forma o Senhor, ainda não são chamados como filhos, também João tem desafiado ao longo destas semanas para que o conheçam, como também orámos em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e a todos aqueles que por esse mundo fora, dentro destas portas, fora destas portas, ainda não conhecem Jesus. Esse foi o propósito de João escrever estas cartas e é também o propósito que chega até nós hoje. Vamos passar já à leitura do texto e então depois teremos algumas considerações. Então, terceira carta de João. E diz assim o texto: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da Igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos receber os tais, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à Igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado ou a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da Igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que te escrever, ou melhor, tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelo seu nome. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, quão bom tem sido percorrer estes livros e sermos colocados em reflexão contínua acerca da nossa posição para contigo, acerca da nossa vida, do nosso caminhar e a forma como tu nos tens apresentado Jesus através do texto bíblico, através destas cartas que não foram escritas diretamente para nós, mas que chegam até nós e as assumimos como sendo para nós. Obrigado, Senhor, por este privilégio grandioso e maravilhoso de estarmos de volta da Tua Palavra. Queremos mais uma vez e humildemente entrar na Tua presença, ouvindo a Tua voz e para isso, Senhor, queremos pedir que nos afastes das distrações, que abras os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes para ouvir o que queres falar a cada um de nós esta manhã. Ajuda-me a falar com clareza, com a autoridade vinda das Escrituras, para a nossa bênção e, acima de tudo, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos no nome precioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Esta terceira carta de João é o livro mais curto, mais pequenino do Novo Testamento. Só que ela está carregadíssima de conteúdo. Eu espero resistir e não me alongar muito.
Nós, nesta carta, logo à partida, nós conseguimos encontrar 4 personagens. Identificamos muito fácil. Estão lá, ou pelo menos personagens principais. Temos João, temos Gaio, Diótrefes e Demétrio. E João escreve esta carta a um irmão muito querido. Nós logo no início, nós já vamos ver, né, na primeira parte, nós identificamos logo a quem a carta é escrita. É Gaio. E este irmão era-lhe muito querido, é um irmão que é descrito como sendo fiel à verdade e com quem ele declara ter uma relação muito próxima, muito profunda, como que um filho na fé. Da mesma maneira, recordamos, por exemplo, quando Paulo escrevia a Timóteo, parece que a relação aqui entre João e Gaio era muito semelhante. Embora Gaio fosse um nome muito comum na altura, nós não conseguimos perceber se este homem tinha alguma coisa a ver com os outros Gaios que são referidos nos outros livros do Novo Testamento. Mas sabemos com certeza que era alguém amado por João, fazia parte de uma igreja da Ásia Menor e era alguém que João conhecia muito bem. Ele era um cristão dedicado, um cristão que era conhecido pela sua hospitalidade para com os servos do Evangelho. Ao contrário das outras cartas, nesta carta, João não está propriamente preocupado ou focado em falar dos falsos mestres. Esse não é o foco principal desta carta. Mas sim, ele levanta na segunda parte, ou segunda, terceira parte, um problema que estava a acontecer na igreja da qual Gaio era membro. Um problema levantado por um homem chamado Diótrefes, que se recusava a reconhecer a autoridade apostólica e estava a causar divisões dentro da igreja. João tenta resolver esta situação à distância, encorajando Gaio e confrontando esta atitude autoritária de Diótrefes com esta carta. Mas é interessante vermos que João deseja ir resolver o problema pessoalmente, não fugir aos problemas, encará-los, resolvê-los no amor do Senhor. Parece até que João envia o nosso quarto personagem, Demétrio, dá a ideia que ele terá sido o portador desta carta, um irmão com também um excelente testemunho, como João tê-lo-á enviado como seu representante. Mas João deixa claro que não vai ficar por aqui. Ele deseja mesmo ir ter com eles, ir lá, estar com Gaio, estar com aqueles irmãos e inclusive resolver esta questão. E com isto nós fazemos um brevíssimo resumo daquilo que a carta encerra. Mas eu gostava, como é habitual, que nós explorássemos um pouquinho mais. Então, nos primeiros 4 versículos, temos uma primeira parte em que temos a saudação. Reparem, esta carta é muito semelhante àquela que estudámos na estrutura, à que estudámos na semana passada. Inclusive, toca determinados elementos, determinados temas que nós já abordámos na semana passada e que vamos fazê-lo novamente agora. Só que há uma grande diferença. Enquanto que a segunda carta de João é escrita para uma igreja, para uma comunidade, aqui é uma carta muito mais pessoal. E então, logo no início, nós conseguimos perceber quem é o destinatário desta carta. Gaio. E Gaio, por causa da verdade, isto é, por causa de Jesus, é alguém a quem João, logo no primeiro versículo, diz: eu amo. Na verdade, por causa da verdade, eu amo Gaio. Sabem, isto é... não sei como é que é convosco. E eu gostava que nós fôssemos aplicando quase parágrafo a parágrafo até ao final do sermão. Mas eu não sei como é que é convosco o proferir estas palavras. Eu amo-te. Eu te amo. Declarar. Se calhar entre marido e mulher pode se tornar mais fácil. Ou para um filho que se calhar ainda não compreende muito bem essas palavras, é fácil dizermos isso, porque ele não compreende. Mas no momento em que começamos a compreender, nós temos do outro lado alguém que nos pode exigir alguma coisa. Eu afirmar, eu te amo, é uma declaração muito poderosa. Porque as minhas palavras, se não corresponderem com aquilo que são as minhas ações, vão estar a declarar mentira. E reparem, João começa logo por dizer ao amado Gaio, a quem eu, na verdade, ou por causa da verdade, por causa de Jesus, eu amo. Há logo aqui uma manifestação de alegria de João para com os seus filhos espirituais, nomeadamente para com Gaio.
E ele começa, ou melhor, continua, amado, versículo 2, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas muita saúde. É mais do que, olha, tudo de bom para ti, meu. É mais do que isso. João está a declarar que eu quero mesmo que tu sejas muito bem sucedido, porque eu sei que a tua alma vai bem. E como a tua alma vai bem, como tu estás firmado na verdade, assim também sejas tu bem sucedido no restante da tua vida. O mais importante está assegurado. Eu amo-te ao ponto de te desejar o melhor dos melhores. Porque tu segues a verdade. Tu tens sido fiel e a tua alma anda na verdade. Assim tenhas muita saúde. Parece que está a cantar os parabéns, não é? Tenha muita saúde e amigos também. Essa parte dos parabéns adapta-se perfeitamente a esta carta, como nós vamos ver. Tal como Paulo, a sua glória, a glória de João, era a sua alegria, era ver que os seus irmãos na fé, aqueles que tinham conhecido o Evangelho por intermédio do seu ministério, estavam e permaneciam na verdade. Há uma clara manifestação de alegria. Eu alegro-me muito, diz o versículo 13, quando os irmãos que vieram, eles falaram a teu respeito e eles disseram que tu estás na verdade. Por isso, que tudo te vá bem. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E claro, há uma manifestação de amor, nós já vimos logo no início, mas mais para a frente, e essa é uma das vantagens de podermos ler o texto completo, nós vemos que João tem um cuidado de tratar Gaio como meu filho. E os filhos são sempre muito amados pelos pais, mesmo que façam grandes asneiras. E há um cuidado de João para com o seu filho, para o encorajar, para lhe dar um conselho, para lhe dar um ânimo, uma força que ele naquele momento até poderia precisar. Claro, quem ama quer bem. E é por isso que mais à frente João não deixa de encorajar. Mas é muito interessante, eu quero que parássemos aqui um pouquinho. É muito interessante a expressão de João. Eu não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É maravilhoso o sentimento de João, como pai espiritual de Gaio, declarar que ele andava na verdade. A sua alma estava bem porque ele vive segundo a palavra, segundo a verdade que lhe foi dada a conhecer. Ele resiste ao pecado, ele caminha na luz, podemos nós considerar. Como já vimos no teste da verdade e da mentira, o andar na verdade é a evidência de quem nasceu em Deus. Lembram-se daquilo que eu dizia há bocado, declarar eu te amo é uma grande responsabilidade porque exige uma contrarresposta em termos de ação. Gaio não só declarava que era um filho de Deus, não só se manifestava ou era testificado dele que era um filho de Deus, porque as suas ações, a sua prática era de um filho de Deus. E é isto que é a igreja, é isto que eu e tu precisamos de fazer. Precisamos de amar e alegrar-nos com aqueles que escolhem ouvir a verdade, que selecionam ouvir a verdade. Precisamos, como igreja, de olhar para dentro e perceber que, como indivíduos, nós estamos muito aquém de viver este amor fraternal. E não é por falta de ensino, não é por falta de exortação. Só na primeira carta, nestes últimos domingos, por 3 vezes, nós ouvimos deste púlpito dizer, e mais uma vez, vamos falar sobre amor fraternal. Não é por falta de ensino, mas olhando à nossa volta, olhando para o teu lado direito e para o teu lado esquerdo, tu podes ver que tens muito a caminhar para a tua frente e se quiseres olha para trás. Tu tens muito, eu tenho muito, todos nós temos muito para caminhar no que respeita ao amor fraternal e alegrar-nos uns com os outros. Por isso precisamos de questionar-nos. O que é que eu amo? O que é que me alegra? Como está a minha saúde espiritual? Que testemunho é dado a meu respeito? Quão perto está o meu caminho da verdade? Será que o meu caminho é um caminho que busca a santificação? Se a minha vida física refletisse a minha alma, eu estaria bem ou estaria em cuidados continuados ou cuidados intensivos, ligado às máquinas?
João ajuda-nos a concretizar ainda mais estas coisas, quando ele continua a mostrar o lado mais prático do ministério de Gaio. Então entramos na nossa segunda parte, em que ele descreve um ministério fiel de um homem que é abençoador, versículos 5 a 8. E João concretiza aqui o elogio do seu filhinho Gaio, pelo seu compromisso com a verdade do Evangelho, pela sua demonstração de hospitalidade, quer para com irmãos, ou seja, com aqueles que são conhecidos, aqueles que são de dentro, quer com os estranhos, os estrangeiros. É como se João estivesse a validar ou a confirmar o que tinham dito a respeito de Gaio e a dizer que é isso que é expectável da parte de um filho de Deus. Aquele que conhece a verdade e vive na verdade, ele usa de amor fraternal, de hospitalidade, de compromisso, quer com aqueles que se relacionam mais diretamente, quer com aqueles que efetivamente não conhece. São estrangeiros, que são estranhos. Como nós vimos na semana anterior, na segunda carta, a igreja dependia, desta altura, dependia muito da pregação chamada itinerante. Isto é, não tinha ainda estabelecido as suas lideranças em termos de ensino, então era necessário que os apóstolos ou os discípulos deles, por si enviados, fossem e pregassem o Evangelho e os firmassem na verdade. Essas pessoas eram pessoas que viajavam longos quilómetros, como consideramos, e não tinham casa. Imaginem o que era, vamos trazer para os nossos dias. Nós que pregamos a palavra, termos uma casa em todos os sítios para onde nos convidam a ir pregar. E não sei qual é a vossa ideia dos sítios onde nós vamos pregar, mas são muitos. Ali, aqueles irmãos dependiam da hospitalidade, da generosidade. Eles eram sustentados pela igreja. O alimento, o alojamento, tudo lhes era dado pela igreja. Então a concretização, o elogio que João dá a Gaio é que ele era um destes homens que se sacrificava, que se dava. Um marco da hospitalidade, ele recebia a todos, os irmãos e os estranhos, os estrangeiros. E é interessante que não podemos deixar de falar nisto. O versículo 7 diz que estes que vinham pregar a palavra, pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Nesta tradução não nos parece fazer muita lógica, mas na verdade o que aqui está a dizer é que eles não vinham em nome próprio, eles vinham no nome de Jesus. Esta é a mesma expressão que é utilizada lá em Atos, quando os apóstolos são presos por pregarem o Evangelho e depois de continuarem a pregar, de serem mandados calar e continuarem a pregar o Evangelho, eles são chicoteados e mandados embora, e diz o texto que eles muito se alegraram, regozijaram-se de serem considerados dignos de padecer pelo nome de Jesus. E este era o mesmo espírito revelado por estes homens. A igreja então servia a estes homens, garantindo o seu sustento, a sua alimentação, o seu alojamento, cooperando assim juntos, servindo Jesus, servindo a verdade. Aqueles que faziam parte da equipa, vamos chamar assim, ministerial de João, tinham usufruído desta maravilhosa bênção de conhecerem este homem, Gaio. Ao ponto de falarem disto a toda a igreja. Reparem, é o testemunho que lhes é dado, que é dado acerca dele no versículo 6. Em presença da igreja, testificaram do teu amor. Gaio é um exemplo prático. Nós gostamos muito de coisas práticas. Não é? O que é que a Bíblia diz acerca de qual vai ser o meu trabalho? Qual vai ser quantos filhos vou ter? Qual vai ser o carro que eu vou ter? O meu apartamento, a minha casa vai ter quantos quartos? Todos nós temos estas coisas práticas. Pois aqui tens um exemplo prático de alguém que, firmado na verdade, pratica as boas obras. Não só com palavras, porque ele acolhe irmãos e desconhecidos. Ele passa no teste do amor fraternal. Ele acredita na verdade do Evangelho e ele age sobre essa fé com hospitalidade, serviço, generosidade, sacrifício. Porquê? Porque ele crê em Jesus. Ele conheceu Jesus e ele crê em Jesus. Gaio ama como Jesus amou. E eu? E tu? Como estamos nós a amar? Amamos nós como Jesus amou? Será que a minha fé é prática ou apenas teórica?
Como é que eu olho o meu irmão? Como é que eu trato o meu irmão? E o estrangeiro? O estranho, claro, não estou a falar dos nossos irmãos, membros desta congregação, que são de outra nacionalidade. Do Brasil, da Nigéria, da Venezuela, da Colômbia. Obviamente não estamos a falar desses estrangeiros. Estes estrangeiros são nossos. Fazem parte do corpo. Mas é o estrangeiro que lá está fora. O estranho que lá está fora, que não conhece Jesus. Como é que eu e tu tratamos? Aquele que está firmado na verdade, ele olha para o próximo, seja ele um irmão, seja ele um estranho, com a luz e com o amor de Jesus. Como Jesus amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, assim todos nós, como indivíduos, devemos amar-nos uns aos outros, para que todos conheçam que nós somos discípulos da verdade. Essa é a prova de que tu conheces a verdade e que tu vives na verdade e que tu amas a verdade. Aquele que, como Gaio, está firmado na verdade, também reconhece a verdadeira doutrina, a verdadeira missão e os verdadeiros ministros. E é aqui, neste ponto, que a carta muda o tom, muda o foco. Versículo 9. Em contraste com esta alegria, com este encorajamento que João está a dar a Gaio, João agora apresenta o outro lado da moeda. A resistência que se opõe à verdade. Depois de descrever Gaio como um exemplo de liderança humilde e hospitaleira, João agora volta-se para uma figura bem diferente, Diótrefes. Um líder autoritário, um líder que promove a divisão e resiste à autoridade apostólica. Depois de João, ele no versículo 9 diz: eu tenho escrito à igreja. Eu escrevi algo para a igreja. Não sabemos se foi a segunda carta ou se terá sido qualquer outra carta. Neste momento nem sequer isso é importante. Mas a verdade é que João, ao escrever, ao comunicar, ao apresentar a verdade, ele encontra resistência a essa verdade. Ele encontrou essa resistência vinda de maus líderes como Diótrefes. Este é um dos que, muito provavelmente, terão havido muitos mais. Ainda assim, o apóstolo, como nós resumimos no início, não desistiu nem abandonou o assunto. Sabem, nós sabemos muito pouco acerca de Diótrefes. Mas o que sabemos é suficiente para percebermos que ele é um exemplo a evitar. Ou melhor, um exemplo a evitar de seguir. Não só evitar o homem, mas evitar de o seguir. Reparem, o seu nome significa filho adotivo de Zeus, o que nos dá a indicação que provavelmente ele teria uma descendência grega. Mas muitos foram os gregos que foram salvos por Jesus. Por isso não é até um dado tão importante quanto isso. No entanto, nós sabemos, pela descrição do texto, que ele era um líder local, da igreja local, e preferia ser o primeiro em vez de ser o servo de todos. Em vez de servir a igreja, ele recusava-se a reconhecer a autoridade apostólica, a autoridade superior dentro da igreja, dos seus pares. Ele queria governar e dessa forma governar por si mesmo e dessa forma desobedecer àquilo que foi a ordenança de Jesus. Quem quiser ser grande entre vós, será vosso servo. Ele buscava a sua própria honra, não a glória de Cristo. Ele era arrogante, orgulhoso, egoísta e usava, e isto conseguimos tirar do texto, a liderança para rejeitar os missionários, ou seja, rejeitar a palavra da verdade, rejeitar a verdade, difamar os missionários maliciosamente, mentira, impedir que os crentes acolhessem estes missionários, ou seja, que os ajudassem, que os apoiassem. E mais, quem o fizesse era expulso da igreja. Era usada a autoridade para exercer disciplina da forma mais errada possível, porque a disciplina, como já vimos há uns anos atrás, é para corrigir e para sanar, não para expulsar e condenar. Diótrefes via os verdadeiros pregadores como ameaça para a sua liderança, não como cooperadores da verdade, como João lhes chama. É ainda interessante perceber que João não se esconde atrás da sua autoridade apostólica, não se esconde atrás da sua igreja local, ou até mesmo atrás da carta. Não é? Ele
queria e faz questão de mencionar que ele quer ir lá resolver o assunto, ou tentar resolver o assunto, para fazer com que a verdade do Evangelho seguisse o seu rumo até aos confins da terra, como Jesus tinha ordenado, e João recebeu esta ordem diretamente de Jesus. João estava disposto a travar estas e outras lutas, pelo amor a Cristo, pelo amor dos irmãos, pelo amor aos pecadores, pelo amor aos inimigos, se assim os quisermos intitular. Então, de que forma é que isto se aplica a nós? Na Igreja de Cristo não há lugar para donos, chefes ou cultos à personalidade. Não há. Todos somos servos. A liderança da Igreja deve refletir Jesus, que veio para servir, não para ser servido. Não mais eu, mas Cristo em mim. Como Cristo é, assim a Igreja deve refletir. Diótrefes era exatamente o oposto. Um arrogante e autoritário que se impunha pela força, via os outros como ameaça e até rejeita João, que era uma autoridade. Diótrefes tem uma atitude muito semelhante a Saul, ao rei Saul, que não se humilha diante de Deus e tenta silenciar aqueles que Deus chamou. Ele usa o cargo para dominar, não para edificar. E este é um alerta claro contra o espírito de ditadura na liderança da Igreja, que pela graça de Deus nós não temos aqui. Mas é um alerta para que não caiamos nele. E é exatamente por causa destes perigos que a palavra de Deus propõe um modelo de liderança pastoral plural. É isso que defendemos e é isso que também já temos considerado em outras ocasiões. Claramente, Diótrefes reprova em quase todos os textos que João nos declara na primeira, ou nos mostra na primeira carta. Reparem, ele falha o teste do amor, porque ele não ama os irmãos, nem os missionários, nem sequer os da casa. E ele falha o teste da verdade, porque ele rejeita a autoridade apostólica e difama os enviados da verdade com palavras maliciosas. E ele falha o teste da confissão porque ele não se humilha, não reconhece o erro. Pelo contrário, ele quer ter a primazia, ele exalta-se e persegue os outros. E ele falha o teste de Caim, porque tal como Caim, ele opõe-se a quem faz o bem e a sua atitude revela que ele não conhece a Deus. Ele falha no teste da santificação, porque enquanto Gaio anda na verdade, Diótrefes anda no pecado do orgulho, da arrogância, da divisão. Irmãos, isto é um alerta para todos nós. Mas eu não sou como esse Dió não sei quê. Há líderes que não conhecem a Deus. Há pessoas, indivíduos, que não estando em cargos de liderança não conhecem a Deus. O fruto de cada um revela quem nós realmente somos. E João, tal como em toda a primeira carta, ele chama-nos a discernir, a aplicar estes testes. Diótrefes não tem apenas um problema de personalidade, ele é um caso de identidade espiritual falhada. É alguém que nós devemos usar como um mau modelo para estabelecer também o nosso caminhar. Se num dia tu te estás a aproximar da arrogância, do egoísmo, do orgulho como ele, é um alerta para ti, para que voltes de novo para o caminho da verdade. Ele é apresentado como um exemplo mesmo muito mau. Mas não teremos nós um pouco disto dentro de cada um? Eu não vos vou deixar pensar, temos todos. Chama-se pecado. Chama-se pecado. É por isso que hoje mesmo, neste momento, tu tens que confessar o teu pecado. Tu tens que vir a Jesus e pedir ajuda para não seres Diótrefes. Tu és alguém que constrói ou tu és alguém que impede? É por isso que, como indivíduos, nós precisamos rogar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, sobre nós, para contrariar este mal que existe dentro de nós e que nos afasta do nosso Paizinho do céu. Com Diótrefes, a cooperação expectável daqueles que conhecem a Cristo era então impossibilitada por causa da sua maledicência e do seu autoritarismo. O que leva João a ter, e entramos na nossa quarta parte, uma palavra de ânimo, de conselho e encorajamento a Gaio, versículos 11 e 12.
João aconselha Gaio a não seguir homens como Diótrefes, cujas ações e palavras não refletem a verdade do Evangelho. A sua tirania e liderança não demonstram o amor de Deus, nem espelham Jesus. Reparem, João não tinha nenhum problema pessoal com Diótrefes. Não tinha. Mas ele não podia aceitar que o Evangelho fosse impedido de ser proclamado. Isso era inaceitável, é inegociável. Ele queria garantir que todos na congregação conhecessem, amassem e vivessem pela verdade. É por isso que João incentiva Gaio e a todos nós a discernir muito bem e a imitar o que é bom. E logo no início, no versículo 11, amado, não sigas o mal, mas segue o bem. Segue o bem. E é interessante que, com o exemplo mau de Diótrefes, eu tive que treinar isto em casa por causa de não confundir os nomes. O exemplo mau de Diótrefes, João apresenta-nos Demétrio. Um contraste completamente diferente. Reparem o que o texto diz. Desculpem. Versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio. Até mesmo a verdade, ou seja, as Escrituras dão testemunho dele. E também nós testemunhamos. Nós quem? A Igreja testemunha dele. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Nosso de quem? Dos apóstolos. Reparem, este é um homem validado pela verdade, pela Igreja, pelos apóstolos, o que faz dele um exemplo a seguir. É como vemos o apóstolo Paulo a dizer que sede meus imitadores, segui o meu exemplo como eu sou de Cristo. João poderia dizer o mesmo de Demétrio. A Igreja confirmaria o mesmo de Demétrio. Sede imitadores de Demétrio como ele é de Cristo. João destaca Demétrio para que Gaio tenha um modelo claro de alguém que vive a verdade. Alguém que, sendo um servo de Cristo, também deveria ser acolhido, deveria ser seguido. Um homem que está afirmado na verdade, às vezes nós pensamos, ele é tão forte, ele não precisaria de ser aconselhado a ter mais um exemplo. Então, João não o elogia porque ele está afirmado na verdade. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Todos nós precisamos de encorajamento de vez em quando, nem que seja para ouvirmos as coisas que nós já sabemos. E é por isso que é tão importante pregarmos o Evangelho a nós mesmos todos os dias. Todos os dias. Nós temos de escolher a quem seguimos. Todos temos que fazer isso. Temos de escolher quem imitamos, que exemplo é que nós vamos deixar. Já o salmista dizia, e João aconselha aqui, aparta-te do mal, segue o bem. Aparta-te do mal, segue o bem. Onde antes João alertava para o cuidado de quem não traz a doutrina de Cristo, agora mostra como lidar com quem, dentro da comunidade, não anda segundo a doutrina de Cristo. E João não quer que nós tornemos as nossas igrejas, os nossos templos, em esquadras de polícia. Não é isso que João está aqui a dizer. Aquilo que João está a dizer é que todos nós precisamos de cumprir o nosso dever de membros uns dos outros e uns para com os outros. De nos ajudarmos mutuamente. Não a policiarmos-nos, não a apontarmos o dedo a uns e outros, mas quando alguém se desvia da verdade, eu e tu somos responsáveis, mutuamente responsáveis, por ajudá-lo a trazer de novo para a verdade. Somos mutuamente responsáveis e temos esse grato privilégio de juntos buscarmos a santificação. Isto é amor fraternal na prática. Isto é amor fraternal na prática. E nós precisamos constantemente ser lembrados que um filho de Deus é conhecido por buscar uma vida em santidade, amar o seu próximo, discernir a verdade. Vamos lhe chamar um teste de santificação, amor e verdade. E disto Gaio foi um bom exemplo. Então, se calhar, cabe a questão. Será que o meu testemunho, o teu testemunho, é confirmado pelas Escrituras? É confirmado pelos irmãos? É confirmado pela Igreja? Seguir o bem é seguir Jesus. Viver a verdade. Amar como Cristo e servir com humildade. Tal como temos visto em todos os textos ao longo da nossa série. Chegamos à última parte, conclusão e a despedida, dos versículos 13 a 15.
E João diz, eu tinha muito que escrever. É semelhante à segunda carta. Né? João tem sempre muita coisa para dizer. Muita coisa para dizer. Eu imagino uma conversa entre João, Paulo e Pedro. Havia de ter sido interessante. Um concílio sem hora de terminar. Mas ele diz, não quero escrever-te com tinta e pena, espero, porém, ver-te em breve e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Nós já considerámos isto, ou esta despedida, digamos assim, na semana passada. Mas há aqui alguns pormenores que eu gostava de trazer de diferentes para nós. É interessante que existem, tal como no início, palavras de afeto de João que mostram a sua proximidade com Gaio. Eu prefiro ver-te pessoalmente. Eu falar contigo de boca a boca, presencialmente, de um para um. Os amigos te saúdam. Quer dizer que Gaio era conhecido da igreja, provavelmente João talvez estivesse sediado em Éfeso. E então ele era conhecido pelos irmãos de lá. Mas saúda os amigos daí. E reparem o pormenor do texto. Um a um pelo nome. Todos eram conhecidos pelo nome. Às vezes quando eu vou pregar fora e eu digo aos meus pais, vou pregar à igreja da Sota, a Coimbra, manda cumprimentos aos irmãos. É genérico e está tudo certo. E nós chegamos, eu e a Mónica chegamos lá e damos os cumprimentos aos irmãos. Outra coisa totalmente diferente era chegarmos a Coimbra, dar cumprimentos ao irmão João Paulo. Calhou de ser ele. Pelo nome, tratar as pessoas pelo nome. Eu sei que nós temos muita gente aqui na igreja que baralha os nomes. E não sabemos os nomes uns dos outros. É verdade, é verdade. Mas também é verdade que quando eu consigo tratar-te pelo nome, eu também te mostro uma preocupação diferente para contigo. Sim ou não? Perdoem os irmãos que não sabem os nomes, está bem? Também faz parte do amor fraternal. Mas é interessante que esta saudação, ou despedida neste caso, é pessoal, é íntima e demonstra uma fraternidade verdadeira e o amor que existe numa igreja que é fundamentada não em ideias da nossa cabeça, mas na verdade, em Jesus. E sabem, os amigos de Jesus, todos são conhecidos pelo seu nome. Todos. A promessa dele é clara, que todos aqueles que confessam Jesus como Salvador, eles são salvos e ninguém os poderá separar dele. De inimigos nós tornamos-nos amigos e filhos de Deus, chamados a obedecer à voz de Jesus que nos conhece pelo seu nome. E vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Concluindo, ao chegarmos ao final desta série, nas cartas de João, nós confrontamos-nos com uma pergunta que se calhar pode ser decisiva. De quem somos filhos? Alguém que quer fazer um teste de paternidade quer saber quem é o pai. Ou quer saber quem é o filho. Então, de quem somos nós filhos? Porque aqueles que verdadeiramente nasceram de Deus são reconhecidos por aquilo que vivem, não só por aquilo que dizem crer. Hoje, com Gaio, nós vemos um exemplo de um verdadeiro filho de Deus. Um homem que anda na verdade, um homem que ama os irmãos, que serve com alegria, que acolhe com hospitalidade, que coopera com a missão de Cristo. Conseguimos ver todas estas coisas neste homem. Mas também vimos Diótrefes, alguém que vive em contradição com a verdade, que se exalta a si mesmo, que rejeita o amor e a comunhão e que se opõe, resiste claramente à obra de Deus. Um verdadeiro teste individual. E aqui está, no final, o convite de João. Não sigas o mal, mas o bem. Segue Jesus. É simples, mas é profundo. Porque seguir o bem é caminhar como filhos de Deus. É fazermos estes testes a nós mesmos todos os dias. Nestes meses fomos confrontados com testes que revelam realmente quem nós somos. E no último domingo nós como que agrupámos os testes todos em 3 grandes grupos. O teste da santificação. Como está a minha e a tua luta contra o pecado? Estamos nós a andar em novidade de vida ou a viver como se nada tivesse mudado?
O teste do amor fraternal. Como tratamos nós, os nossos irmãos na fé? Nós servimos. Nós perdoamos. Nós acolhemos. Ou vivemos centrados em nós mesmos? E por último, o teste do discernimento da verdade. Será que realmente nós damos a primazia, ouvimos a voz de Cristo? A verdade? Será que amamos a verdade? Será que amamos a sua palavra? Ou será que estamos interessados em ouvir apenas e só aquilo que nos agrada? Estes testes não são apenas avaliações doutrinárias, são reflexos do nosso, deixem-me chamar-lhe, DNA espiritual. É por isso que, aplicando os testes e reconhecendo os frutos, discernindo o Espírito, amando os irmãos, confessando pecados, permanecendo na luz e na fé, nós mostramos que somos verdadeiramente filhinhos do nosso Paizinho do céu. Tal como João fez com Gaio, eu também te encorajo, porque o Senhor me encoraja a mim primeiro. Segue o bem, viva a verdade, ama a Cristo, ama como Cristo. Nunca deixe de cooperar com aquilo que o Pai está a fazer neste mundo para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Cada um de nós tem que decidir que tipo de testemunho quer deixar. Porque não há maior honra, não há maior privilégio do que sermos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Salvos por Jesus. Que todos o tenham. E que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Samuel. Senhor, nós te louvamos. Saímos da tua presença, queremos despedir-nos daqui da tua casa com louvor, com gratidão, Senhor. E queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela forma como nos instruis, como nos incentivas e animas à fé e à caminhada contigo, e como também nos exortas, nos corriges, nos alertas. Ó Senhor, e nós queremos, Senhor, que o que ouvimos não fique esquecido, não seja ignorado, ou não fique só aqui brevemente que estamos juntos, mas que possa ser levado connosco, que possa ecoar durante o dia de hoje, durante esta semana. Ó Senhor, que nós possamos seguir o bem e nunca o mal. Tu nos ajudes a tanto pelo poder do teu Espírito, e que nós possamos olhar para este aviso, para este estímulo, para esta exortação da tua palavra recorrentemente, Senhor. Ajuda-nos a isso, ajuda-nos a tanto. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos exemplos que devemos seguir. Obrigado porque a tua palavra não é um livro ilusório que só mostra uma parte, mas também nos mostra o erro e aquilo que devemos evitar, os maus exemplos também. Ó Senhor, ajuda-nos realmente a imitar o bem e não imitarmos o mal, Senhor. Ajuda-nos a isso mesmo, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da tua palavra constantemente, do teu Espírito, precisamos uns dos outros. Ó Senhor, ajuda-nos realmente a seguir a verdade e ajuda-nos a amar-nos uns aos outros. Ó Senhor, e que realmente nós possamos ter noção de que individualmente nós podemos ter um impacto muito positivo na vida uns dos outros, na vida da tua igreja, como Gaio, mas também podemos ter um impacto muito negativo, como Diótrefes. Que nós possamos mais uma vez, Senhor, ajudados por Ti, auxiliados pelo Teu Espírito, que nós possamos ser irmãos que abençoam os outros e não aqueles que causam tropeço e dificuldade aos outros. Ajuda-nos. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo alimento que nos deste ao seguirmos estas cartas, este teste de paternidade, e particularmente hoje, o dia que estamos aqui. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela forma como nos falaste, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de te ter como Deus, de te cultuar, de estarmos aqui esta manhã. Obrigado pelos momentos que passámos aqui. Ó Senhor, e mais uma vez te queremos pedir por aqueles que nos faltam, que Tu abençoes, que Tu guardes cada um dos Teus filhinhos, no Teu amor, no Teu poder. Ó Senhor, e que nos dirijas no resto deste dia e nesta semana que agora começa. Que seja uma semana
guiada por Ti, guiada pela Tua palavra, em que nós seguimos a verdade em amor e seguimos o bem. É no nome de Jesus que nós pedimos, agradecemos e confiamos que Tu nos darás todas estas coisas e ainda mais do que nós sabemos pedir ou que nós possamos imaginar. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.